Falando da região de Campinas, eu trago informação das cidades aqui da nossa região: Campinas, Piracicaba, Limeira, Americana, Indaiatuba, considerando, né, a população com deficiência ali na faixa de 16 a 64 anos, né, que seria a faixa etária ativa para o mercado de trabalho. Quais são as constatações, além daqueles percentuais que eu já adiantei aqui para os nossos ouvintes? Tá, boa tarde a todos, aos ouvintes. E eu queria só contextualizar, antes de entrar exatamente na região, porque assim, acho que é importante a gente falar da lei de cotas. O que é a lei de cotas? Sim. A lei de cotas, o artigo 93, que da lei 8.213, ela diz o seguinte, que as empresas com 100 ou mais empregados, elas estão obrigadas a contratar, a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com pessoas com deficiências e reabilitados. Então, nós temos, e os órgãos públicos, eles têm ciência que nem todas as empresas estão cumprindo cota. E o que é que acontece? Então, esta pesquisa, o que é que ela busca? É fazer esse mapeamento da análise dos dados de emprego das pessoas com deficiência no estado de São Paulo. E esta pesquisa é um convênio, exatamente como você falou, do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região com o Instituto de Economia da Unicamp. Uhum. Nós estamos ainda em fase de execução da pesquisa. Ela está sendo feita por etapas. Nós fizemos já a primeira etapa, que foi divulgada no ano passado, que nós fizemos até uma divulgação sobre isso, né? Sobre os dados da população. Por quê? Porque estudar o mercado de trabalho das pessoas com deficiência, a gente tem que olhar para a população. Que população é essa? Qual o volume dessa população? E olhar para esse movimento, para essa dinâmica do mercado de trabalho. Uhum. Então, quando nós estamos fazendo o primeiro levantamento, nós conseguimos ir até 2021. Por quê? Porque os dados da RAI de 2022, que são os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, ainda não foram divulgados. Nós estamos trabalhando com os dados de 2021. E vamos trabalhar, a próxima etapa, nós vamos divulgar os dados de 2022 e 2023, com base nos dados do novo CAGED. Porque como nós não temos os dados da RAIS, é uma outra opção. E os dados, eu acho que eu conversei com você, os dados sobre pessoas com deficiência são os dados difíceis da gente ter disponibilidade, ter acesso, né? Na verdade, eles nós não temos muitas informações. E sobre a população, nós usamos os dados do censo e os dados também da Pesquisa Nacional de Saúde, foi a de 2013 e 2019. Tudo bem. E aí? E aí nós chegamos nesse quadro, né, que quando nós olhamos para o estado de São Paulo como um todo, nós vimos que 16% das empresas que estão cumprindo a cota. Quando nós olhamos para Campinas, da mesma forma. Mas nós vimos que outros municípios, são 645 municípios, lógico que nem todos têm 100 ou mais empresas, então eles não vão entrar nesse cálculo, mas nós temos Limeira, que foi um destaque, ela tem 45,5%, né, de empresas que cumprem a cota. E vem a pergunta, por que é que ela tem essa diferença? Piracicaba, né, que tem 35,8%. Então, nós fizemos um levantamento para ver que empresas estão nessa faixa de 16% abaixo. É numa média de, na verdade, 50 municípios. Porque nós estamos olhando para o município e não aqui para a empresa em si, mas para o município. Né? Então, 50 municípios desses 645 que estão nessa faixa abaixo de 16%. Tá? É aí muito nós olhamos pouco, né, Guilanda? Assim, pensando, é quase uma normalização dessa situação nos municípios? Não, então assim, são poucos municípios que estão nessa fase que estão nessa faixa de cumprimento de cota de 16%. A gente tem um percentual menor das empresas que cumprem a cota. Mas também tem outra informação, que são das vagas. Uma coisa é a gente olhar para a empresa, uma situação. Qual a situação da empresa? Cumpre cota ou não cumpre cota? A outra é a gente olhar, a gente olha aquele percentual e do percentual a gente calcula. São quantas vagas previstas para determinada empresa?
Essa empresa está cumprindo, está contratando, aí é que é interessante. Porque quando a gente olha por percentual de vagas, né, o que está sendo ocupado, então, assim, praticamente a metade das vagas, elas são ocupadas, e a outra metade não. Então, a gente precisa olhar, alguns municípios têm um indicador de ocupação de vaga melhor, e outro não. Então, Campinas tem 46,5% de vagas ocupadas. Piracicaba tem 64,6%. E Limeira tem 74%. Aí você pergunta, nossa, né? Na mesma região, como você me falou, o que acontece? Então, a gente tem que olhar para cada município e abrir aquele município. Nós temos informações no site do CESIT falando sobre a situação do município. Uma coisa é a gente olhar, a gente tem que observar. O que está acontecendo com aquele município que ele está conseguindo atingir ou quase cumprir a sua cota ou cumprir as suas vagas ocupadas e outros não. Uhum. Então, são vários fatores. O primeiro, eu acho que as empresas um discurso sobre olha, a gente não contrata porque não existe pessoas com deficiência. E aí esse trabalho faz exatamente isso, essa pesquisa. Ela foi lá e ela fez a estimativa da população com deficiência. E a população com deficiência que está fora do mercado formal de trabalho de Campinas, por exemplo, em 2021, é de 36 mil, aproximadamente, pessoas. 36 mil pessoas. Não dá para usar essa justificativa, então, de que não tem pessoas para essas vagas. É por isso que é importante esse trabalho, como eu falo, falar do mercado de trabalho tem que falar de volume, tem que falar de população, porque a gente não pode simplesmente olhar para o mercado de trabalho, porque, né, qual é a dificuldade? Porque não tem qualificação. Se a gente olha no trabalho, porque nós soltamos 3 informativos, e tem um estudo do grau de instrução da população com deficiência. Nós sabemos, sim, nós temos uma diferença significativa nos polos, quando a gente olha para as pessoas que estão ali como analfabetas e as pessoas que estão com nível superior. Então, existe uma diferença ali, mas quando a gente olha para o meio, nível médio, fundamental, sabe, ele é praticamente igual ao das pessoas que não têm deficiência. Uhum. Então, nós precisamos, né, olhar para o todo, ver a questão da atividade econômica. Eu fui olhar Limeira. Vamos olhar Limeira? Vamos ver Limeira, o que aconteceu. Limeira, a maior parte das pessoas estão contratadas na indústria. Isso é significativo, né? E quando a gente olha em Campinas, a maior parte está em serviços. Uhum. Então, Guilanda, e quando a gente fala, por exemplo, em qualificação dessas pessoas, né? As empresas também, elas não têm essa responsabilidade de dar esse treinamento, assumir essa responsabilidade social também com essas pessoas? Exatamente isso. É um trabalho muito importante. Eu trabalhei uma época, antes de ficar só na Unicamp, como eu estou agora, eu trabalhei no Ministério do Trabalho e trabalhava exatamente com as pessoas com deficiência, com as empresas, com as instituições, que a qualificação ela é fundamental, ela é importante, que um projeto que a empresa desenvolva com as pessoas com deficiência, com a empresa se disponha a trabalhar com qualificação. Nossa, tem uma grande diferença. Uhum. Todas as empresas que nós tínhamos, que faziam um termo de compromisso, que a empresa fazia qualificação, o resultado era outro, né? Então, isso é fundamental, esse compromisso, porque nós sabemos que tem o problema da discriminação, que nós temos uma questão de preconceito, que é uma história nossa, né, do país, não estamos falando de X, de município A ou B, mas é uma questão nossa, e uma política pública, que é a lei de cotas, ela deve ser vista mesmo e trabalhada com muita atenção para que as empresas possam cumprir a cota. E é por isso que é bom essa divulgação desse trabalho. Eu até agradeço o espaço para a gente possa divulgar e mostrar a pesquisa. Não, é importante porque, como você diz, né, mexe um pouco aí na ferida de cada cidade também, do que pode ser desenvolvido como município e não só como empresa, né?
Exatamente, exatamente. E um trabalho nosso, eu acho que as pessoas que trabalham, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, nós fazíamos atividades nos municípios. Quantas vezes eu vejo a Procuradoria ir no município fazer uma palestra, unir empresas, unir entidades, né, e discutir a situação? Então é isso, né, eu acho que, e é como você disse, né, você olha para o seu dado ali como empresa, nossa, eu podia estar numa situação bem melhor em relação a isso, e estou, né, sem cumprir cota, eu estou muito, né, o que está acontecendo? É olhar e saber quem está fazendo bem, como é que está fazendo, né? Eu acho que isso é fundamental. Buscar exemplos e não esperar também, como você diz, no Ministério Público do Trabalho, normalmente é visto como aquele que faz a fiscalização, que só quer multar ou quer apontar o dedo, mas na verdade precisa ter essa consciência, já que tem leis estabelecidas para isso, né? E a porcentagem é bem pequena para quem para esse universo, né, de trabalhadores. Se eu puder complementar, Guirlanda, boa tarde, também não é só cumprir a cota, é que essas pessoas têm capacidade para trabalhar, né? Não, todos nós temos capacidade, quer dizer, as pessoas que estão aí, quando a gente fala da população, as pessoas, nós falamos de pessoas. Eu queria só dar um exemplo aqui rápido, por exemplo, quando tem aquela disponibilidade para vaga e que diz assim, olha, nós vamos contratar a vaga para pessoa com deficiência. A vaga está lá, deve ser para todo mundo. Então, as pessoas não precisaria nem da cota. O ideal seria, se eu tenho uma vaga para agente administrativo ou para engenheiro, se chegou a pessoa, se ela tem alguma deficiência ou não, não importa. Tá? Então, assim, você está vendo a pessoa para assumir aquela vaga. Só que nós temos um problema. Por isso que tem a lei de cotas. O problema do preconceito, né, é o problema da discriminação aí do nossa história, ela é a gente que quando está ali no dia a dia, a gente observa mais, está vendo o que é que está acontecendo, enquanto tem empresas que nadam de braçada, que faz um trabalho ótimo, tem outras que não, que tem uma determinada dificuldade, que não sabe lidar, sabe, sim. Então, eu acho que é conhecer, é ir atrás, é se informar, é buscar, saber quem está fazendo legal, como está fazendo, quais são as estratégias. E até compartilhar isso culturalmente com os demais funcionários da empresa, porque muitas vezes eles também não sabem lidar, né, com essa pessoa que tem deficiência, até do trato ali mesmo, né, não só da questão técnica, né, do desempenho ali da função, mas do comportamento, né? Exatamente, né? Eu acho que a gente mudou muito, sabe, Sandra, assim, do que Campinas em 2003, desculpa, né, para cá, eu que venho acompanhando todo esse tempo, nossa, nós tivemos, assim, uma mudança muito significativa, mas ainda tem essa questão, né, que a gente precisa, assim, olha, o Estado de São Paulo precisa cumprir a cota, todas as empresas estão cumprindo a cota, né, nossa meta é que isso avance, que as pessoas, como você está falando, né, cumpram o seu papel, que a empresa cumpra o seu papel social, e que a gente possa mudar mais esse quadro e a situação, né, ser revertida totalmente. Sim. Melhorou. Ô, Guirlanda, só para deixar como serviço também aqui, né, porque esses dados, né, esse centro de estudos, ele disponibiliza isso de forma aberta, né, os dados. Queria que você indicasse o melhor caminho para encontrar esse monitoramento de vocês. Tá, o nome do núcleo do CESIT é NTPCD, que é Núcleo de Pesquisa sobre Mercado de Trabalho e Pessoas com Deficiência. Então, para ser mais rápido, só colocar no núcleo NTPCD/CESIT, que é o Centro de Estudos, você cai direto na nossa página. Nós temos lá na página do NTPCD o Observatório do Trabalho. E o Observatório do Trabalho, ele tem a fase 1 e a fase 2, relatórios que foram já liberados. E nós vamos apresentar daqui a 2 meses, né, no máximo 3 meses, o próximo relatório com os dados mais atualizados. E aí deixamos o espaço aberto aqui também para a gente sempre complementar aí
e ajudar nessa prestação de serviço, viu, Guirlanda? Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. Agradeço Eu pela acho que esse é nosso papel. Guirlanda Benevides é coordenadora, então, do Núcleo de Pesquisa sobre o Mercado de Trabalho e Pessoas com Deficiência, um projeto desenvolvido pela Unicamp em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Obrigada, Guirlanda, e até uma próxima. Agora, 3 horas, vamos para o intervalo.